4 até o versículo 7, a Bíblia nos conta uma história muito interessante, em que certa mulher fica viúva e o seu falecido marido era um discípulo dos profetas do Novo. Ela então, numa situação difícil, recorre ao profeta Eliseu. Vamos lembrar quem era Eliseu? Eliseu era um profeta que foi sucessor do profeta Elias. Ele tinha como Elias o mentor do Velho Testamento. E assim, aprendendo com Elias, andando, caminhando com Elias, Eliseu fica como sucessor após o profeta Elias ser transladado. Pois bem, essa mulher pede socorro ao profeta Eliseu, em que, num momento muito complicado, o credor, por causa de uma dívida, bate à sua porta e diz que vai levar os seus 2 filhos a fim de que eles sejam vendidos como escravos. Vendo a agonia e a angústia daquela mulher, o profeta Eliseu faz uma pergunta então para ela. Diga-me, o que você tem em casa? Ela então se lembra que não tem nada, apenas uma botija de azeite. Eu quero refletir com você, na verdade, dos importantes quando eu li o início do capítulo 4. O primeiro ponto é quando o credor bate à porta dessa viúva e fala que vai levar os 2 filhos como pagamento das dívidas. Bom, engraçado, ele quer pegar os 2 filhos dessa mulher porque sabe que essa dívida que foi feita, ela não tem dinheiro para pagar a dívida. O credor diz que vai levar os 2 filhos desta mulher a fim de que a dívida seja paga, vendendo os meninos como escravos. Agora pense comigo, a pergunta do profeta vai ativar a memória desta mulher. Diga-me, então, o que você tem em sua casa? Se essa mulher não tivesse a botija de azeite, ela estaria perdida. Agora, a pergunta do profeta ativa a memória dela e ela se lembra da botija de azeite. Ela ainda diz: eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. E olha que o azeite naquela época era um produto muito caro. Interessante, né? O credor, ele sempre vai aguçar o nosso passado. As dívidas que ficaram para trás. Ele sempre vai querer trazer à nossa memória as dívidas que ficaram para trás. Tempo em que nós éramos devedores. Mas o profeta não. O profeta pergunta a ela o que ela tem. Ou seja, ativa a memória dela para o presente. Além disso, ele trabalha com o interior de sua casa. O que você tem dentro da sua casa? Ela então se lembra do azeite. E nós? O que nós temos guardado dentro de nós? Dentro da nossa casa espiritual. Às vezes até nos esquecemos do que nós temos de mais valoroso. O profeta, muito sábio, ele pergunta o que ela tem de valor em sua casa. É lógico que os filhos tinham valor para ela, mas um valor emocional. O credor já via os filhos dessa viúva como uma mercadoria. Eles seriam vendidos. O profeta olha para ela e pergunta o que ela tem de valor dentro de sua casa. O profeta, então, ao saber que ela tinha uma botija de azeite, lhe dá uma instrução significativa. Então vá, peça vasilhas emprestadas aos seus vizinhos e não poucas. Entre no quarto com os seus filhos, feche a porta por detrás de ti e derrame o azeite da botija nas vasilhas. É praticamente isso. Observe.
Mas Deus não trabalha no campo do possível. O sobrenatural sempre será regido no campo do impossível. E outra coisa, Deus não trabalha através de conveniência. Se Deus trabalhasse através de conveniência, nem eu, nem você estaríamos aqui. Abraão não seria pai de nações. Nós não faríamos parte da descendência de Abraão. Daniel não entraria e sairia vivo da cova dos leões. Se Deus trabalhasse por conveniência, com certeza Ele não enviaria o seu Filho único para morrer por cada um de nós que estamos aqui agora. Nós, infelizmente, cometemos um erro muito grande em relação ao nosso Deus. Nós queremos trazer Deus para o nosso mundo. Nós queremos, muitas vezes, que Ele se adapte ao nosso mundo, ao invés de nós nos adaptarmos ao regimento, à didática do céu. Aquela mulher, então, ao ouvir a instrução do profeta Eliseu, obedeceu o que ele falou. Pegou vasilhas emprestadas, entrou no seu quarto com a botija de azeite e seus filhos, fechou a porta por detrás dela e começou a derramar. Interessante, muito interessante o que Jesus fala sobre isso no Novo Testamento. Quando os discípulos perguntam para ele, mestre, ensina-nos a orar, ele diz algo parecido com isso. Eu creio que não é coincidência. Ele diz que quando nós orarmos, é para entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta e orarmos ao Pai em secreto. E o Pai que nos vê no secreto nos recompensará publicamente. Quanta importância tem o seu lugar de oração, tem o meu lugar de oração. Ali é onde as coisas acontecem. Ali é onde nós vemos a manifestação do poder, a manifestação do sobrenatural. Foi naquele quarto, naquele ambiente, que ela, obedecendo a instrução do profeta, começa a derramar o azeite que estava na botija sobre as vasilhas que ela pega emprestada. Vasilhas estas vazias. Bom, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, de comentar, de se inscrever e de compartilhar, porque nós devemos compartilhar aquilo que é bom. Então, eu peço para que juntos possamos cumprir o ID. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.